Zaraki é um personagem que não quer poder, porque ele já tem até demais disso. Tanto que ele mal consegue controlar no próprio corpo. Mas o que o Zaraki, ele realmente quer, é alguém que consiga lutar contra ele. E quando você entende isso, parece até algo simples na hora. Mas isso na verdade é um motor que fica escondido nele durante toda a obra. E se você viu Bleach, provavelmente riu bastante com o Kenpachi. Ele aparece, ele ri, e quando ele perde numa briga, ele acha aquilo a melhor coisa do mundo. Isso chega a ser até icônico, se tu parar pra pensar. Ele literalmente é um maluco que gosta de lutar. E esse vídeo vai tentar mostrar a camada de trás disso. Vai mostrar por que o Kenpachi, esse cara que parece o capitão mais simples e bruto da Soul Society, ele é descrito justamente pelo contrário. Ele é considerado o personagem mais bem escrito de Bleach, com um crescimento que é praticamente invisível. Então vamos pro vídeo. Antes da gente se aprofundar no personagem, a gente tem que fazer um contexto sobre ele. O Zaraki, ele é o capitão da 11ª divisão, e logo de cara, quando você bate o olho, ele já chama atenção pelo visual. Ele tem um cabelo espetado, que na ponta tem sino, ele tem um tapa-olho, uma cicatriz no rosto. Também ele é um personagem alto, que faz ele se destacar entre os capitães. Ele acaba aparecendo pela primeira vez no capítulo 65 do mangá e no episódio 20 do anime. E desde o início da obra, o Zaraki, ele é descrito como alguém que vive para lutar contra pessoas fortes, que consegue sentir prazer até quando é ferido por um adversário que é forte. Mas o detalhe mais importante é exatamente esse. Tudo que ele usa, os sinos, o tapa-olho, não é estética. Essas coisas que ele usa servem para selar o poder dele. E ele faz isso justamente de propósito. A ideia que o Zaraki tem é algo bem simples. Se ele lutar com tudo, a luta acaba muito rápido. E ele não quer isso. Ele prefere se limitar para conseguir ter uma luta interessante, consequentemente durando mais. Isso já mostra algo central desse personagem. Ele não é só uma pessoa forte que ama bater, mas ele é um personagem absurdamente forte, que se sabota o tempo todo só para conseguir sentir alguma coisa na luta. Porque a maioria dos oponentes que ele acaba lutando simplesmente não consegue colocar ele em risco. Agora tem um detalhe que muita gente só ignora ou passa batido. O nome dele, Kenpachi Zaraki, não é tecnicamente um nome, mas é um título. E quando você começa a entender isso, muda a forma como você vê o personagem. O Zaraki, ele cresceu sem nome. Ele acabou crescendo ali no Hongokai, que é a região mais violenta da Soul Society. E esse distrito era conhecido como Zaraki. E foi aí que ele encontrou a espada dele, que estava num corpo de um Shinigami. E ele acabou moldando essa espada como se fosse algo dele, sem nem mesmo ela ter um nome. E como ninguém nunca deu um nome pra ele, ele resolveu pegar o nome do distrito na onde ele foi criado, que era Zaraki, como sobrenome. E Kenpachi é o título dado ao Shinigami mais forte de cada geração, feito pra Shinigamis que acabou ganhando muitas batalhas. E ele era o 11º a ter esse título, depois de derrotar o capitão da 11ª divisão. Ou seja, o nome dele literalmente significa o Kenpachi de Zaraki, o mais forte que veio do lugar mais brutal. Um personagem sem nome próprio, carregando uma espada que também não tem nome, e recebeu um título que resume quem ele é pra Soul Society, mas não quem ele é como pessoa. E essa diferença vai ser importante mais pra frente. Existe um detalhe que humaniza o Kenpachi dentro da obra de Bleach, que é Yachiro. E a forma que eles se conhecem diz muito sobre quem ele é por trás de toda essa fúria. Ele conhece ela debaixo de uma árvore, todo coberto de sangue, e ela se aproxima dele sem medo nenhum, sem medo da espada ou até mesmo do sangue. E nenhum deles dois tinha nome. E foi essa falta de medo, mais a ausência de identidade que ela tinha, que fez o Kenpachi querer cuidar dela. E o nome que ele dá pra ela não é qualquer nome, porque esse nome que ele dá é uma homenagem ao Nohana, que foi a única pessoa que ele já admirou na vida. E isso só mostra que o Kenpachi, mesmo tendo a fama de uma pessoa bruta, ou até mesmo sem noção, encontrou uma forma de dar sentido e nome pra alguém, dando o nome da pessoa que mais marcou a vida dele. E é aqui que a gente chega num ponto que separa o Kenpachi de praticamente todo o outro capitão da Contei 13. Porque o Zaraki, ele rejeita tudo aquilo que o Shinigami valoriza. Um dos negócios mais importantes que tem em Bleach é a relação que os Shinigamis têm com a própria Sanpakuto. É aquilo especificamente de aprender o nome dela, conseguir usar Shikai e finalmente poder usar a Bankai. E o Kenpachi, ele ignora isso tudo. Durante boa parte da obra, ele simplesmente não sabe o nome da própria espada.
porque ele nunca deu importância em saber disso. Porque pra ele, a espada é só uma ferramenta, já que ele mesmo é a manifestação do poder bruto. Mas tem um detalhe que explica isso melhor do que parece. Existem 3 formas de alguém se tornar o capitão no Golden 13. A maioria vira por causa da Bankai, e o Kenpachi, ele acaba virando pelo método mais bruto, que é conseguir derrotar o capitão anterior em um combate no V1. E ele nunca foi pra uma academia de Shinigami, nunca aprendeu Kido, e nunca fez nenhum tipo de meditação pra conversar com a própria Sanpakuto. Ou seja, isso não é teimosia dele, ele simplesmente nunca teve acesso a esse tipo de conhecimento. Ah, e tem aquilo, ele despreza o uso de Kendo, porque usar isso acabava fazendo as brigas dele acabar rápido demais se ele usasse Kendo. Pro Kenpachi, usar técnica e poder ao máximo significa terminar a luta muito rápido, e terminar a luta rápido significa voltar pro tédio. Cada luta importante pro Kenpachi acaba revelando alguma peça desse quebra-cabeça. Primeiro a gente tem a primeira grande luta dele em Bleach, que é contra o Ichigo. Kenpachi, ele acaba liberando a Reiatsu dele de um jeito tão absurdo que até mesmo o Ichigo acaba falando que é como se ele tivesse sido esfaqueado antes mesmo do Kenpachi puxar a espada. E quando o Kenpachi deixa o Ichigo acertar o primeiro golpe, acaba ficando decepcionado com ele, porque ele percebe que o Ichigo não tá realmente tentando machucar ele. Kenpachi, ele só tem 2 regras, que é matar ou morrer. E quando o Ichigo finalmente consegue cortar ele, o Kenpachi ele começa a sorrir. E no fim, quando o Kenpachi ele reconhece que o Ichigo ganhou dele, ele descobre que existe algo no Ichigo que ele não tem, que é a conexão com a Zanpakuto. E depois, muito lá mais pra frente, veio o Noitra. E o Noitra, ele acaba falando que ele é o espada mais resistente, que não tem como cortar ele. E o Kenpachi, ele chega a rir na cara dele, porque se ele conseguir cortar o Noitra, significa que ele pode morrer. E isso é tudo que importa pro Kenpachi numa luta. Mas tem um detalhe, que o Noitra, ele também usa um tapa-olho, que tem como associar ele também com um trauma escondido, que acaba fazendo um paralelo pro Kenpachi. E agora, por último, que teve no anime, o Grammy, que conseguia transformar tudo aquilo que ele imaginava em realidade. O Grammy, ele nunca precisou treinar, porque sempre se sentiu mais forte, até ele encontrar o Kenpachi. E o resultado dessa briga, o Grammy, ele tenta imaginar uma forma capaz de superar o Kenpachi, só que o próprio corpo dele não aguenta o esforço. E ironicamente, o que mata o Grammy é tentar se tornar o tipo de monstro que o Kenpachi já é. Toda essa busca por Kenpachi, de ter alguém forte o suficiente pra encarar ele, tem uma origem muito específica, porque a primeira luta dele de verdade foi contra o Nohana, e isso quando ele ainda era criança. E naquele encontro entre eles dois, a Nohana, ela acaba sendo a primeira pessoa na vida conseguir rivalizar contra o Kenpachi, e pela primeira vez ele acabou sentindo medo, não medo dela, mas aquela sensação que ele tava sentindo acabasse. Ele percebeu que se continuasse com tudo, ele teria matado ela e nunca mais ia conseguir sentir essa emoção. E é daí que ele começou a se isolar, a se nerfar com o passar do tempo. E o resultado disso foi: o Kenpachi, ele acabou passando a vida inteira andando entre 2 mundos. De um lado, ele é absurdamente mais forte que qualquer adversário comum. Pra você ter uma noção, ele é tão forte que depois de só um dia treinando com o Yamamoto, mandaram ele parar com esse treinamento, porque eles tinham receio de que ele podia se tornar uma ameaça para sua society, caso ele quisesse revoltar contra ela. E do outro lado, ele se contém o tempo todo, porque ele sabe que se ele se soltar, a luta, a única coisa que dá sentido a ele, acaba. E isso é solidão de um jeito bem específico. Ele é tão forte que ninguém consegue estar no nível dele de verdade. E ao mesmo tempo, ele mesmo trava o próprio poder para não perder a única coisa que ele valoriza. Ele tá sozinho entre os mais fortes, e sozinho dentro de si mesmo. Ele tá dividido entre o que é capaz de fazer e o que tem medo das consequências de fazer. E tudo isso que eu falei até agora acaba mudando durante o arco da Guerra Sangrenta. O Kenpachi, ele acaba enfrentando o Ebaha, e por mais forte que seja, ele é completamente superado, e ainda por cima é informado que a sua society acabou superestimando ele. E pra um cara
cuja identidade inteira gira em torno de lutar, eu acho que essa é provavelmente a coisa mais devastadora que podia acontecer. E é aí que a Unohana aparece de novo. E é nesse arco que é revelado que a Unohana, ela carregava o título de Kenpachi. E o objetivo dela é fazer que o Zaraki se libertasse, conseguisse usar todo o poder dele. Coisa que ela, sem querer, acabou travando há muito tempo atrás. E, diferente de qualquer outra batalha dele, o Kenpachi, ele encara essa briga como compromisso. E em certo momento, ele chega até a pedir pra ela não morrer, porque ele não quer voltar pra uma vida tediosa, que ninguém consiga se igualar contra ele. Mas a Unohana, ela acaba matando e curando ele repetidamente. E ela fica fazendo isso até ele superar ela, fazendo que os limites que ela tinha colocado nele antes acabam se quebrando. E só depois, no fim dessa luta, que o Kenpachi ele finalmente ouve a voz da própria Sanpakuto. E finalmente ele aprende o nome dela, que é Nozarashi. E Nozarashi significa como esqueleto exposto ao tempo ou abandonado no tempo. E isso é um nome que conecta direto com a história dele. Um personagem sem nome, que foi abandonado e teve que sobreviver no distrito mais brutal do Hogonkai. E depois dessa luta, o Kenpachi ele encontra a Izane. E ela tinha acabado de perder a Unohana, que era capitã e mentora dela. E ele, o cara que normalmente não se importa com isso, ele fala pra ela que se ela quiser matar ele, que pode. E isso é um gesto que mostra que o Kenpachi, ele é capaz de reconhecer a dor do outro. E isso é algo bem diferente daquela fama que ele foi construído de ser bruto. E é isso que o Kenpachi ele representa em Bleach. Um personagem que o crescimento é quase invisível, que só tem como ver no comportamento e não por discurso. Então, agora voltando lá pro início, o Kenpachi ele nunca quis ter poder, porque ele já tinha disso até demais. E o que ele queria mesmo, desde aquele primeiro encontro que ele teve com a Unohana, era alguém que tivesse capacidade de lutar igual de igual pra ele. E o medo de perder isso é o que moldou ele praticamente toda a trajetória. E é por isso que ele se sabota com sinos, com tapa-olho, recusa Kendo, que também ignora a própria Sanpakuto. Isso não é burrice, não é simplicidade, é só um cara tentando, sem saber, prolongar a única coisa que faz ele se sentir vivo, mesmo que isso signifique nunca chegar no potencial máximo dele. É por isso que ele passa boa parte de Bleach sozinho nesse sentimento. Ninguém mais na Golden 13 carrega esse tipo de peso. E se esse vídeo te fez ver o Kenpachi de um jeito diferente, não só como um personagem engraçado que irrita uma espadada, mas como alguém que passou a vida toda lutando contra si mesmo, até mais que os próprios inimigos dele, deixa aqui nos comentários. E é isso. Se inscreve no canal e curte aí. Falou!